Os amigos e familiares descreveram a Grace como uma pessoa bem extrovertida, divertida, sorridente. Ela era uma pessoa bem sociável que gostava de sair e aproveitar a vida. Era a primeira vez que a Grace ia viajar sozinha, mas ela estava muito animada. Ela queria tirar esse gap year, esse ano sabático, para ela conhecer vários países do mundo, fazer uma viagem que a mãe dela tinha feito também na América Latina, e depois ela desembarcou na Nova Zelândia para ficar 2 semanas. Ela nunca tinha ficado tanto tempo sem mandar mensagem para os familiares, então logo de cara eles já acharam que alguma coisa tinha acontecido com ela. Então no dia 5 de dezembro de 2018, a família entrou em contato com a polícia de Auckland para reportar o desaparecimento da Grace. E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho esse canal com a minha irmã Camila, onde a gente fala sobre intercâmbios, viagens, morar fora do país, tem histórias de viagens, dicas de viagens, sobre idiomas, e às vezes a gente também traz alguns vídeos aqui sobre casos criminais que aconteceram com intercambistas ou viajantes tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O nosso objetivo em trazer esses vídeos pro nosso canal é de alertar as pessoas, aprender com essas histórias e também de, claro, não esquecer as vítimas. O caso que eu vou contar ficou bastante conhecido na internet pela quantidade grande de imagens de câmera de segurança que fez com que a polícia pudesse reconstruir os passos tanto da vítima quanto do suspeito em pouquíssimo tempo. Outra coisa é que o caso aconteceu na Nova Zelândia, que é um país que não é conhecido por ser perigoso, aliás, é conhecido por ser muito seguro, e ter esses casos criminais, principalmente com turistas lá, não é o comum. Além disso, a natureza do caso, os detalhes do caso chamaram muita atenção das pessoas, abalou o país, também trouxe discussões muito importantes sobre violência de gênero e também como a mídia e até mesmo a justiça trata as vítimas desse tipo de caso. O caso de hoje é da Grace Millane. A Grace Millane nasceu em Wickford, na Inglaterra, no dia 2 de dezembro de 1996. Ela era bem próxima dos seus pais, David e Gillian, e dos seus 2 irmãos mais velhos, Michael e Declan. Os amigos e familiares descreveram a Grace como uma pessoa bem extrovertida, divertida, sorridente. Nas postagens do Facebook e do Instagram da Grace dá pra ver que ela sempre teve muitos amigos. Ela era uma pessoa bem sociável que gostava de sair e aproveitar a vida. Ela também gostava de música, jogava hóquei, ela era muito talentosa, gostava de desenhar e pintar, e até tinha um Instagram para postar as artes que ela fazia. Ela se graduou na Universidade de Lincoln em Publicidade e Propaganda e sempre teve o sonho de viajar e conhecer o mundo. E por isso, ela planejou viajar por 1 ano logo depois de se formar na universidade. Era a primeira vez que a Grace ia viajar sozinha, mas ela estava muito animada. Ela queria tirar esse gap year, esse ano sabático, para ela conhecer vários países do mundo, fazer uma viagem que a mãe dela tinha feito também na América Latina. E esse ano sabático, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, é algo muito comum, principalmente em outros países, que a pessoa tira 1 ano pra descansar ou pra viajar. Normalmente eles fazem isso antes de começar a carreira, quando você é bem jovem, ou também as pessoas que já têm uma carreira consolidada, às vezes tiram 1 ano sabático antes de trocar de área de atuação ou até de emprego. A viagem da Grace começou em outubro de 2018 na América do Sul, onde ela ficou 6 semanas, e depois ela desembarcou na Nova Zelândia pra ficar 2 semanas. Ela chegou no país dia 20 de novembro de 2018 e logo de cara ela já foi direto no ponto turístico mais conhecido da cidade de Auckland, o Sky Tower. Depois ela foi para o norte do país conhecer Bay of Island e Cape Hinga, que são 2 destinos turísticos bem populares na Nova Zelândia, e lá ela conheceu outros viajantes, fez amigos e parecia que ela estava aproveitando muito a viagem. Todas as fotos que ela postou nas redes sociais dá pra ver que ela estava muito feliz e realmente parecia que ela estava realizando um sonho. Dia 29 de novembro ela voltou para Auckland e fez check-in no hostel Base Backpackers. O hostel Base Backpackers ficava no centro da cidade, bem próximo do Sky Tower. Como eu falei, a Grace era uma pessoa muito sociável, ela fez amigos nos tours, fez amigos no hostel e também estava usando o Tinder para conhecer novas pessoas. No dia 1º de dezembro, a Grace deu match com um cara do Tinder. Eles começaram a conversar, ele mandou uma mensagem para ela perguntando como ela estava e se ela tinha planos pro final de semana. Ela disse que no dia seguinte, dia 2 de dezembro, era aniversário dela e ela não tinha planos pro final de semana. Então o cara deu parabéns pelo aniversário e perguntou se ela tinha planos para aquela noite. E a Grace disse que não tinha planos para o aniversário dela também. Aí ele disse que talvez eles poderiam se encontrar para beber algo, que ele conhecia um restaurante mexicano que fazia drinks muito bons, e se ela quisesse, eles poderiam se encontrar no Sky City. O Sky City é um complexo no centro da cidade de Auckland que tem cassino, restaurantes, hotel, e era bem perto do hostel que a Grace estava hospedada. Então ela decidiu que sim, ela iria sair com ele para comemorar o aniversário dela. Um pouco depois das 5h30 da tarde, a Grace é vista
pela câmera de segurança do hostel que ela tava, saindo em direção a Fedor Street, que é uma das ruas onde ficava o Sky City. Alguns minutos depois, já dá pra ver pela câmera de segurança do Sky City a Grace na frente do prédio. Ela tá mexendo no celular, ela tá sozinha e esperando alguém. Nesse momento que ela tá sozinha, ela tira uma foto das árvores de Natal que estavam lá na frente e manda pra família. Esse, aliás, é o último contato que a Grace teve com a família. Essa foi a última mensagem que ela mandou pra eles, da árvore de Natal. E logo depois disso, ela já encontra o cara do Tinder. Eles se cumprimentam com um abraço e entram no complexo Sky City. As câmeras de segurança mostram eles subindo a escada rolante e indo pro primeiro andar num restaurante chamado Andy's Burger Bar. Eles pediram algumas bebidas, conversaram um pouco e depois foram vistos saindo do Sky City mais ou menos umas 7 da noite. Depois disso, eles foram para outro restaurante que era bem próximo do Sky City, o Mexican Café. Lá eles conversaram, beberam mais um pouco, pediram algumas jarras de sangria e margarita. E dá pra ver pelas câmeras que ela tava bem tranquila, bem feliz, confortável no encontro. E também parece que ela tava gostando dele. Dá pra ver que ela toca nas costas dele, conversa com os funcionários. Não parece que ela tá com medo, não parece que ela tá odiando o encontro, parece que ela tá se divertindo. E a gente sabe que ela tava curtindo mesmo porque ela chegou a mandar mensagem pra uma das amigas dela falando que ela tinha conhecido um cara no Tinder, que ela tava no encontro com ele e eles tinham se dado muito bem logo de cara, que ela tinha gostado muito dele. E depois ela contaria pra amiga no dia seguinte como tinha sido o encontro. Ele pagou a conta do Mexican Café e eles partiram às 8h30 para outro lugar, também muito perto do Mexican Café, que chamava Bluestone Room. Lá no Bluestone era mais uma pegada de bar, eles pegaram uma mesa e pediram mais bebidas. E mais uma vez, tanto ela quanto o cara são vistos sorrindo pelas câmeras de segurança. Os dois pareciam que estavam curtindo muito o encontro, eles estavam conversando, rindo e depois de um tempo eles começaram a se beijar. Depois dá pra ver que ele saiu da mesa e voltou com 2 shots, eles brindaram e beberam shots. E depois de alguns minutos dá pra ver que a Grace se levanta da mesa, provavelmente pra ir no banheiro. Nesse meio tempo que ela tá no banheiro, o cara pega a bolsa dela, que ela deixou na mesa, e dá uma fuçada, e depois coloca de volta no lugar. Não dá pra saber por que ele fez isso, ou o que ele tava procurando, mas vamos combinar que é uma coisa muito estranha de se fazer num date, né? Pegar a bolsa de alguém que você acabou de conhecer e ficar fuçando no meio do bar. Aí ele é visto mexendo no celular, e depois de alguns minutos ela volta pra mesa e os dois vão embora. E por coincidência ou não, ele morava bem em frente ao bar que ele tava, bem em frente ao bar que ele levou a Grace por último. Ele morava num hotel apartamento chamado City Life e eles foram vistos na câmera de segurança chegando abraçados, rindo, conversando. E também foram vistos entrando no elevador e indo até o 3º andar. E novamente parece que a Grace tá feliz, tranquila e confortável na presença dele. Quando o elevador chega no 3º andar, os dois saem e essa é a última imagem que tem da Grace em qualquer câmera de segurança. Isso foi às 9h41 da noite no dia 1º de dezembro. No dia seguinte, dia 2 de dezembro, era aniversário da Grace e os familiares e amigos começaram a mandar várias mensagens de parabéns pra ela, mas ela nunca chegou nem ler e nem responder as mensagens. E lembrando que a Grace era bem próxima dos amigos e familiares, durante toda a viagem ela mandava várias fotos e mensagens pra eles e diariamente ela mantinha contato com os pais, com os irmãos mais velhos, seja por mensagem ou pelas redes sociais. Então, naturalmente, eles ficaram muito preocupados quando ela não respondeu as mensagens, quando ela não deu notícias. Ela nunca tinha ficado tanto tempo sem mandar mensagem pros familiares, então logo de cara eles já acharam que alguma coisa tinha acontecido com ela. Mesmo assim, eles esperaram um pouco pra ver se ela apareceria no dia seguinte, mas infelizmente já era dia 3 e ela não tinha aparecido ainda. Então, no dia 5 de dezembro de 2018, a família entrou em contato com a polícia de Oakland pra reportar o desaparecimento da Grace. No começo, a polícia não achava que tinha acontecido nenhum crime, eles tinham esperança que eles iam encontrar a Grace bem, mas desde o começo eles levaram muito a sério o caso da Grace, porque era uma jovem desaparecida, turista, britânica, e, como a família falou, ela nunca tinha ficado tanto tempo sem falar com eles. E isso levantava uma red flag muito grande pra eles. No dia 5 mesmo, eles já começaram a investigar os desaparecimentos da Grace, foram no hostel pra falar tanto com os funcionários quanto as pessoas que estavam hospedadas no mesmo quarto que a Grace, e todos eles falaram a mesma coisa, que a Grace não tinha voltado pro quarto no dia 1º de dezembro,
dezembro e que eles não tinham mais visto a Grace depois disso, e também puderam confirmar que os pertences da Grace ainda estavam no hostel. A polícia também divulgou a imagem da câmera de segurança, que era o último momento que eles sabiam onde a Grace estava, para mostrar a roupa que ela estava usando, que era um vestido preto e um tênis, e falaram que o último local que eles tinham conhecimento que a Grace estava era no Sky City. E também pediram para as pessoas entrarem em contato com eles caso eles tivessem visto a Grace ou tivesse qualquer informação sobre o paradeiro dela. Nessa foto da câmera de segurança, eles já sabiam que a Grace estava acompanhada de um homem, mas eles não sabiam quem era. Então eles decidiram ver o perfil do Instagram e do Facebook da Grace para ver se eles conseguiam achar alguma pista. E foi quando eles encontraram um comentário às 9h29 da noite, no dia 1º de dezembro, na foto de perfil da Grace, por um cara chamado Jesse Shane. Eles mandaram mensagem pro Jesse no próprio Facebook e ele disse o nome completo dele para a polícia, que era Jesse Shane Campson. O detetive que fez a entrevista com o Jesse, ele disse que naquele momento ele não era suspeito de nada, ele era apenas uma pessoa que tinha saído com a Grace alguns dias antes. Até porque eles não sabiam a data exata que a Grace tinha desaparecido, se era no dia 1º, se era dia 2, ninguém sabia. O Jesse disse pra polícia que ele saiu com a Grace pra beber algo no dia 1º de dezembro no Sky City e ficou com ela até umas 8 da noite, mais ou menos. Mas depois ele foi pra outro lugar sozinho. A polícia continuou investigando e vendo as imagens da câmera de segurança pra seguir os passos da Grace, e foi quando eles perceberam que a Grace tinha ido em outros lugares com o Jesse e não se separaram depois de Sky City como ele tinha falado. Eles viram imagens das câmeras de segurança dos dois chegando juntos no hotel City Life. Os detetives decidem ir ao hotel pra falar com os funcionários e lá eles são informados que o Jesse mora no hotel. E nas câmeras de segurança dá pra ver que os policiais estão no lobby do hotel falando com os funcionários e o Jesse tá na parte de fora do hotel, na frente do hotel. Aparentemente ele percebe que os policiais estão no lobby e começa a andar, desce a rua bem calmamente, e os policiais têm a sorte de ver o Jesse na parte de fora e saem correndo atrás dele pra falar com ele. Ao mesmo tempo que o detetive estava falando com o Jesse numa sala, tinha uma equipe de mais ou menos 20 pessoas revisando todas as imagens de câmera de segurança da região para ver se conseguiam encontrar alguma coisa, alguma pista sobre a Grace. O Jesse disse pro investigador que ele deu match no Tinder com a Grace e eles se encontraram no Sky City, beberam um pouco no restaurante, mas a noite acabou por aí porque ele tinha planos de encontrar um amigo mais tarde. Mas o amigo dele não atendeu as ligações dele, então ele foi para um pub sozinho. O investigador o tempo todo perguntava detalhes para ele, por exemplo, quantas bebidas ele tinha tomado, e ele falou que tinha tomado 10 cervejas. Ele também disse que ficou lá até umas 10 ou 11 da noite nesse pub e depois foi pra casa, mas ele não lembra direito, ele não tem muitas memórias porque ele bebeu muito. Outra coisa que ele disse é que ele não sabia por que ele bebia tanto, provavelmente era porque desde criança ele viu o pai bebendo bastante até cair, e eu acho que ele falou esse detalhe pro investigador ter empatia por ele e também pra justificar porque ele não lembrava de nada, porque ele tinha bebido tantas cervejas. Até porque quando ele falou que ele tinha bebido 10 cervejas, o investigador falou 10 cervejas? Mas isso é só especulação da minha parte. Ele também disse que ele e a Grace tinham combinado de se encontrar no dia seguinte no Base Backpackers, mas quando ele foi mandar uma mensagem no dia seguinte pra ela, ele percebeu que ela tinha tirado o match do Tinder e ele ficou pensando: o que será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas ele acabou deixando quieto. O detetive saiu da sala por alguns instantes e quando ele voltou, ele começou a falar com o Jesse de novo e disse que eles estavam muito preocupados pela segurança da Grace, afinal ela estava desaparecida, e poderia ser também que ela tinha sido vítima de algum crime. Então ele perguntou se o Jesse estaria disposto a dar uma amostra de DNA para eles. O Jesse falou que com certeza ele não tinha feito nada, então ele estava feliz de dar a amostra do DNA. E aí eu acho que numa tentativa de mexer um pouco com a cabeça dele, o detetive falou que era possível que ela tinha sido assassinada e era possível que o Jesse tinha feito alguma coisa contra ela. We actually don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay? And it could be that you've done it. E depois o detetive saiu da sala. Aí eu acho que só depois que o detetive saiu da sala que o Jesse começou a pensar realmente no que ele tinha falado. E aí ele levantou, bateu na porta e perguntou pro detetive: Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh. No. Oh. Oh, sorry.
O detetive logo respondeu que ele não estava sendo preso e era apenas uma investigação de pessoa desaparecida. Aí o detetive fecha a porta de novo e depois de mais ou menos meia hora ele volta para falar com o Jesse de novo. Ele mostra uma imagem de uma câmera de segurança do hotel que o Jesse morava e pergunta se é ele na imagem. O Jesse responde que sim e o detetive fala que é uma foto às 8h14 da manhã. O problema disso é que o Jesse, um pouco antes, tinha falado que ele acordou às 9 ou 10 da manhã. All right. So on Sunday, you've woken up at around about 9 or 10 Yeah. a.m. Yeah. How do you know that it was around about 9 or 10 a.m.? Because my phone was next to me, and that was. I'm sure it was 10. Então, se ele acordou às 9 ou 10 da manhã, como que tem uma imagem da câmera de segurança ele voltando pro apartamento às 8h14 da manhã? Okay. That's on Sunday morning Mm-hmm. at 8 o'clock in the morning, 8:14. E outro problema é que nessa imagem ele tá segurando uma mala cinza. O Jesse fica preocupado porque ele foi pego na mentira, né? Mas ele justifica falando que talvez ele errou o horário mesmo, mas ele ainda tinha a mala no quarto dele, então se o detetive tava pensando que ele tinha feito alguma coisa, que ele tinha usado a mala pra alguma coisa, ele tinha a mala no quarto dele e ele poderia inclusive dar a mala pra polícia. It's quite a difference between waking up at 9 o'clock, Mm-hmm. which is a pretty positive statement, Yep. and walking in. With a suitcase that I still Clearly. have in my room. This is quite important, Jesse. And I'm being truthfully honest with you. I've still got that bag in my room. Mas o detetive falou pra ele esquecer a mala por um instante e contar o que ele tinha feito naquela noite. E aí, nesse momento, o Jesse já ficou um pouco alterado, falando que ele já tinha falado o que ele tinha feito naquela noite. E o policial disse que ele não tinha sido verdadeiro, que ele tinha falado mentiras pra ele. E o Jesse continua insistindo na história dele. Tem até uma imagem do interrogatório que eu achei bem interessante, porque parece que o Jesse parou de falar um pouco. O detetive fala, você tá mentindo? Em vez de ele falar, não, eu não tô mentindo, e explicar que ele não tá mentindo, ele fala simplesmente, tem algo que você quer me perguntar? Ou seja, ele começa a falar o mínimo possível. A polícia disse que naquele momento, apesar de eles saberem que o Jesse estava mentindo pra eles, eles ainda não tinham nenhuma evidência concreta que tinha acontecido alguma coisa com a Grace. Então eles tiveram que liberar o Jesse. E como vocês devem imaginar, naquele momento o Jesse era o principal suspeito dos desaparecimentos da Grace Millane. Os policiais pediram um mandato de busca no apartamento dele. Eles queriam ver se eles encontravam a Grace, mas ela não estava lá. Aliás, não tinha nenhuma evidência que ela tivesse estado lá em nenhum momento. O quarto estava mais ou menos vazio, tinha algumas roupas, uma mala no canto e 2 celulares, sendo um deles do Jesse. No dia 7 de dezembro, o pai da Grace, David Millane, chega na Nova Zelândia para acompanhar a investigação de perto. Ele fez uma coletiva de imprensa juntamente com a polícia para pedir qualquer informação sobre o desaparecimento da Grace. Ele também descreveu a filha, falou que eles estavam muito preocupados por ela e, obviamente, ele parecia muito abalado com a situação. Na entrevista ele tá chorando e é difícil para ele falar sobre a Grace. Nesse dia, a polícia também confirma que eles viram a Grace novamente em outra câmera de segurança e que agora a última localização conhecida da Grace era no City Life. Enquanto isso, os investigadores forenses estavam examinando o quarto do Jesse. Um teste luminol foi realizado e eles viram que tinha 2 manchas grandes no carpete e foi nesse momento que eles perceberam que provavelmente a Grace estava morta e já não era um caso de pessoa desaparecida, mas sim de homicídio. Ainda no dia 8 de dezembro, eles começaram a analisar o celular do suspeito para ver as pesquisas que ele tinha feito no Google e o horário que ele tinha feito as pesquisas. Eles estavam atrás de mais pistas para ver se eles entendiam o que tinha acontecido com a Grace e para achar a Grace. E o Jesse foi chamado para ser interrogado mais uma vez. Ele ainda tentou sustentar a história que ele contou no primeiro interrogatório, mas quando o detetive mostrou para ele as imagens das câmeras de segurança que contradiziam tudo o que ele tinha falado, ele finalmente decidiu contar outra versão da história. Ele finalmente admitiu que os dois voltaram pro apartamento dele no dia 1º de dezembro e aquela história que ele tinha contado, que ele foi beber sozinho no pub, era mentira. Ele contou que os dois estavam se beijando no apartamento dele e ela pediu pra desligar a televisão. Ele disse que eles começaram a transar e no começo foi normal e eles começaram a conversar um pouco mais antes de começar a transar de novo. Aí ele disse que a Grace começou a falar sobre o filme 50 Tons de Cinza e falar sobre as preferências sexuais dela que envolviam estrangulamento e
e também sobre algumas experiências passadas que ela tinha tido com o ex-namorado. Depois disso, supostamente a Grace disse pra ele segurar com mais força os braços dela e depois colocar as mãos no pescoço dela. Depois disso, ele falou que começaram um sexo violento e acabaram no chão. Ele disse que quando eles terminaram, eles tiraram foto um do outro e ele foi tomar banho. Segundo ele acabou adormecendo no banho e depois de algum tempo ele acordou e o quarto estava todo escuro e ele não viu a Grace na cama. Ele achou que ela tinha ido embora e voltou a dormir. No dia seguinte, ele acordou e viu que a Grace estava deitada no chão e tinha sangue saindo do nariz dela. Ele disse que começou a gritar, tentou mexer na Grace pra ver se ela acordava, mas ele percebeu que ela estava morta. Quando ele percebeu que ela realmente estava morta, ele entrou em choque, em desespero, e naquele momento ele só queria acabar com tudo. Ele inclusive pensou em tirar a própria vida. O policial perguntou se ele tinha considerado ligar pra ambulância e ele disse que discou 111, que é o número de emergência da Nova Zelândia, mas ele não chegou a ligar de fato porque ele ficou com medo e ele viu que a situação estava muito ruim. Tinha uma pessoa morta dentro do quarto dele. Aí ele disse pros investigadores que tudo que ele fez depois disso foi por medo, por pânico e desespero. Ele saiu do apartamento dele e foi comprar uma mala. Quando foi colocar o corpo da Grace dentro, ele não conseguia, ele não achava certo fazer isso. E o tempo todo ele falava, desculpa, eu sinto muito. Ele admitiu ter comprado produtos de limpeza pra limpar a cena do crime, admitiu que ele alugou um carro pra levar o corpo da Grace até uma região montanhosa de mata, uns 45 minutos da cidade. E ele contou também vários detalhes pros investigadores. Ele contou onde ele tinha alugado o carro, onde ele tinha lavado o carro depois de ter levado o corpo da Grace pra essa região, contou onde tinha comprado a mala, onde tinha comprado os produtos de limpeza. Ele deu vários detalhes. E por fim, o investigador perguntou pra ele se ele tinha intenção de matar a Grace, e ele respondeu que não. E também perguntou se ele tinha matado a Grace, e ele disse que não. O tempo todo, o Jesse disse que foi uma morte acidental e que ele não tinha matado a Grace. E aí o policial perguntou se ele estava preparado pra mostrar onde a Grace estava, e ele disse que sim. Nesse mesmo dia, eles prenderam o Jesse Campson e ele foi acusado de assassinato. No dia seguinte, dia 9 de dezembro de 2018, a polícia revela que eles encontraram o corpo da Grace numa região montanhosa chamada Waitakere Ranges. Como eu falei, o próprio Jesse contou pra polícia onde estava o corpo da Grace. Eles já estavam fazendo buscas nesse local por conta de algumas pesquisas que o Jesse tinha feito no celular, mas esse lugar tem uma área bem grande, então eles não sabiam direito onde buscar. Eles tinham visto locais que a terra estava um pouco movida, mas ainda não tinha encontrado o local exato. E como vocês sabem, essas buscas podem demorar dias, semanas e até meses, principalmente quando se trata de um lugar com uma área muito extensa, como era o caso. No dia 8, eles fecharam a estrada por várias horas para poder registrar a cena e também retirar o corpo da Grace. This area was identified late last night as a location of interest as a result of our investigative work. We located a body which we believe to be Grace. A primeira-ministra da Nova Zelândia pediu desculpas aos pais da Grace Millane e disse que a filha deles deveria estar segura na Nova Zelândia e ela não estava, e ela sentia muito por isso. You know, from the Kiwis I have spoken to, there is this overwhelming sense of hurt and shame that this has happened in our country, a place that prides itself on our hospitality. On behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. No dia 10 de dezembro, o Jesse Campson aparece no tribunal pela primeira vez. O advogado de defesa pediu para o juiz que mantivessem o nome do Jesse em sigilo para garantir que ele tivesse um julgamento justo. Esse pedido foi negado e eles apelaram. Depois foi decidido que sim, iam permitir a supressão do nome dele, mas só por 21 dias. Acabou que no final das contas, o nome e o rosto do Jesse só foi revelado quase 2 anos depois do crime. Durante todo esse tempo, a mídia na Nova Zelândia não podia falar o nome dele, não podia mostrar imagens dele, vídeo dele, nada disso. Tanto é que muitas imagens que tem sobre o caso tem a cara dele borrada e não falam o nome dele. Apesar da mídia da Nova Zelândia ter respeitado essa decisão judicial de não citar o nome dele, as mídias internacionais sim citaram o nome dele, colocaram foto dele e muita gente nas redes sociais sabiam quem era ele. Agora vamos falar um pouco sobre o Jesse. Não dá pra saber direito o que é verdade sobre a vida dele, porque ele contava várias histórias diferentes dependendo da pessoa que ele conhecia. Só pra citar alguns exemplos, pra Grace ele falou que ele era gerente de uma empresa. Pra outra pessoa ele disse que os pais biológicos dele tinham morrido e ele tinha sido adotado por uma família milionária. Pra outra pessoa diferente ele disse que a família tinha redes de restaurante na Austrália e ele estava na Nova Zelândia procurando um restaurante pra comprar. Ele também falava que ele tinha só amigos policiais, que ele tinha contato com gangues e ele até chegou a dizer pra mais de uma pessoa que ele tinha câncer. Como vocês podem ver, são várias histórias e bem diferentes, então pra falar
sobre o Jesse, eu só vou falar o que ele contou no interrogatório, mas lembrando que no interrogatório ele não sempre falou a verdade, e também o que falaram sobre ele no julgamento. Jesse Campbell nasceu no dia 28 de dezembro de 2021 na Nova Zelândia. Os pais se separaram quando ele era bem jovem e a mãe se mudou para a Austrália. Já que a mãe morava na Austrália, eles se afastaram e não tinham muito contato. Ele até tentou restabelecer contato com ela, mas não deu certo. Ele disse que foi bem difícil na época, mas com ajuda profissional ele superou. No interrogatório com os policiais, ele disse que tinha acabado de retornar à Nova Zelândia depois de 7 anos na Austrália e que ele não falava com o pai fazia mais de 1 ano. Ele também disse que só tinha contato com o meio-irmão que morava com o pai. Muitas pessoas falavam que o Jesse era bem charmoso e bem vestido e era bem fácil de acreditar no que ele falava. Tanto é que, a primeiro momento, a polícia acreditou nas histórias do Jesse com a Grace. Agora vamos falar do julgamento. O Jesse se declarou inocente da acusação de assassinato no dia 16 de janeiro de 2019 e o julgamento começou no dia 4 de novembro de 2019 em Auckland com um júri de 12 pessoas, sendo 7 mulheres e 5 homens. Estava previsto para durar de 4 a 5 semanas, mas durou apenas 3 semanas. A defesa do Jesse disse que a morte da Grace foi acidental depois que o casal se envolveu em asfixia consensual durante o sexo. Eles disseram que os dois estavam bêbados e fizeram coisas que tinham um certo risco se não fosse feito de forma apropriada, e que o Jesse nunca teve intenção de machucar a Grace, foi um acidente, não foi assassinato. E eles também quiseram deixar bem claro que foi a Grace que pediu o estrangulamento e que foi ela que incentivou o ato. Eles chamaram um ex-namorado e uma amiga da Grace para falar que ela tinha interesse sim em práticas com dominação e estrangulamento. Também disseram que a polícia encontrou registros de conversas da Grace em grupos e sites de sadomasoquismo e dominação, falando sobre os fetiches dela, ou seja, mais uma vez mostrando que ela se interessava por isso, ela gostava disso e provavelmente ela pediu por isso. Eles falaram que eles não queriam colocar a culpa na Grace, mas a culpa também não era do Jesse, era um acidente. E também de nenhuma forma eles queriam julgar ou dizer que não era normal, eles só queriam argumentar que foi consensual e que não foi um assassinato. Eles também trouxeram um especialista dizendo que era sim possível morrer de forma acidental com sexo violento, e eles também argumentaram que a quantidade de bebida alcoólica ingerida pela Grace talvez tenha sido um fator importante na morte dela. Outro argumento da defesa é que ela não tinha hematomas de defesa, então eles achavam que isso indicava que foi um acidente, não foi assassinato. E eles disseram que tudo que o Jesse fez depois da morte da Grace foi por pânico e por medo. Por fim, eles argumentaram também que o Jesse não tinha motivo nenhum para matar a Grace e claramente eles estavam se divertindo muito no encontro deles. Pelas imagens das câmeras de segurança dá pra ver que eles estavam curtindo, que eles estavam rindo, se divertindo, e eles disseram em que momento 2 jovens que estavam se divertindo tanto, curtindo tanto, iam chegar numa situação que chegasse a assassinato. Pra ele não fazia muito sentido. Já a promotoria disse que apesar das imagens das câmeras de segurança mostrassem realmente que eles estavam se divertindo, que eles estavam se curtindo, o que importava mesmo, o que contava mesmo, era o que tinha acontecido dentro do quarto dele. E que apenas 2 pessoas sabiam exatamente o que tinha acontecido. Uma já não estava lá pra contar e a outra não contava a verdade pra polícia. Eles levaram um patologista que disse que a causa da morte da Grace foi pressão contínua no pescoço e que o corpo dela também apresentava hematomas no peito e nos braços. E eles falaram também que para matar uma pessoa dessa forma levaria entre 5 a 10 minutos usando uma pressão contínua e uma certa força também. E que a vítima ela desmaiaria em questão de segundos. E a pessoa que estivesse apertando o pescoço da vítima ia perceber que ela tinha desmaiado. Além disso, o promotor chamou um dos detetives que trabalhava no caso para falar sobre as pesquisas que o Jesse tinha feito na madrugada do dia 1 para o dia 2. Foi mostrado para o júri as entrevistas, os interrogatórios que a polícia fez com o Jesse e também mais de 1 hora das imagens das câmeras de segurança que mostram todos os passos do Jesse após a morte da Grace. Infelizmente, as imagens da câmera de segurança e as pesquisas que o Jesse fez do celular mostravam uma história um pouco diferente que ele tinha contado para a polícia. Ele disse, por exemplo, para a polícia que ele adormeceu no banho e só acordou no dia seguinte. Mas as pesquisas do celular mostravam que 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, ele estava fazendo pesquisa no Google, ou seja, ele não estava dormindo. Por volta da 1h30 da madrugada, o Jesse procurou no Google Waitakere Ranges, que foi o local que a Grace foi encontrada mais tarde. Ele também procurou algo sobre fogueira mais quente ou fogo mais quente. Não sei direito qual seria a tradução para português. Aí depois disso ele entrou em sites pornôs e assistiu alguns vídeos. À 1h45 da madrugada ele tirou fotos das partes íntimas do corpo da Grace. Depois das 6 da manhã ele entrou no Google de novo e procurou algumas palavras como
rigor mortis, saco de lixo extra grande e limpador de carpete. Às 7h50 da manhã ele entrou no Tinder pra falar com uma mulher que ele já vinha conversando antes, e ele mandou bom dia, tudo bem? Ela não respondeu, e aí logo em seguida, depois de alguns minutos, ele mandou: se você não quiser sair comigo mais, tudo bem. E mais tarde a mulher respondeu que sim, ela ainda queria sair com ele. Aí eles combinaram de sair esse dia à tarde. Às 8 da manhã tem imagens da câmera de segurança que mostram ele entrando no elevador e saindo do prédio que ele morava. Ele foi para uma loja na Elliott Street chamada The Warehouse e comprou uma mala grande cinza. Na câmera da loja dá pra ver ele escolhendo a mala. Às 8h14 dá pra ver ele voltando pro City Life Hotel com a mala. Às 8h35 ele foi para um supermercado comprar produtos de limpeza e luvas, pagou tudo no dinheiro e voltou pro hotel 5 minutos depois. Às 10h33 da manhã ele é visto pelas câmeras de segurança do elevador de novo e pega um táxi em frente ao hotel. Tem imagem dele dentro do táxi também, ele parece um pouco nervoso, mas não parece que tá em pânico como ele falou. Às 10h14 dá pra ver ele chegando numa loja de aluguel de carros, ele aluga um carro por 24 horas e vai dirigindo de volta pro hotel onde ele mora. Aí mais ou menos às 2h50 ele é visto saindo do apartamento de novo e às 4 da tarde tem imagens de uma câmera de segurança de um bar que mostra ele encontrando a mulher do Tinder que ele mandou mensagem de manhãzinha. No julgamento a mulher disse que ele parecia nervoso e tava com uns papos meio estranhos sobre acusação, corpos, cadáveres, julgamento, justiça, ou seja, um monte de coisa. Ela começou a puxar papo sobre a vida dele e ele disse que todos os amigos dele eram policiais e que eles estavam tendo dificuldade, momentos difíceis agora porque estavam aparecendo vários corpos lá no Waitakere Ranges. Ele até disse pra ela sobre um fato curioso sobre os cães policiais que procuram cadáver. Ele disse pra mulher que esses cachorros só conseguiam encontrar corpos que estivessem enterrados até 1,5 metro de profundidade, mas se fosse um pouco a mais que isso, esses cachorros não eram capazes de encontrar os corpos. Ela disse que achou um pouco estranho ele falar sobre isso, mas que ela achou um fato interessante. E outra coisa bem estranha que ele falou pra essa mulher do Tinder é que ele sabia sobre um caso de um cara que tinha matado a namorada acidentalmente na Austrália quando eles estavam praticando sexo violento com estrangulamento. Ele disse que foi um acidente, que o cara amava muito a namorada, mas mesmo assim ele foi julgado por homicídio culposo e pegou vários anos de prisão. E ele disse que era bem louco pensar que com um erro um cara pode ir pra prisão pro resto da vida dele. Ela disse que ficou um pouco desconfortável com esse papo, tentou mudar de assunto e ele percebeu também o desconforto dela e tentou mudar de assunto. Depois do encontro, ele voltou pra casa e só saiu de novo às 7h20. Ele tava procurando uma máquina de limpar carpete pra comprar, mas ele acabou alugando, ficou usando a máquina de carpete por mais ou menos 1 hora e depois devolveu. Às 9h26 da noite, dá pra ver ele no lobby do hotel, ele pega aqueles carrinhos que tem em hotel pra colocar mala e leva esse carrinho pro 3º andar no quarto dele. Depois ele é visto novamente no elevador com 2 malas no carrinho, ele desce até o lobby, coloca as 2 malas dentro do carro alugado e estaciona lá perto. Ele contou pra polícia que no dia seguinte, dia 3 de dezembro, ele já estava acordado às 5 da manhã e às 6h15 dá pra ver ele pegando um carro alugado no estacionamento. Às 6h50 tem outra imagem de câmera de segurança de uma loja a caminho do Waitakere Range, onde ele compra uma pá. E ele foi até o Waitakere Range, bem próximo da estrada, 10 metros, ele já fez uma cova rasa, colocou a mala com o corpo da Grace dentro e enterrou e colocou alguns galhos e folhas em cima. E depois a próxima imagem que tem dele é ele numa lavanderia, ele levou uma bolsa preta com algumas coisas pra lavar. E depois disso ele foi pra um lava rápido pra lavar o carro alugado, também lavou os sapatos e largou a pá. Às 4h50 da tarde ele leva todos os pertences da Grace que ficou na casa dele e joga numa lixeira no Albert Park, que é um parque que fica bem perto do hotel que ele mora. O promotor disse que o acusado não parecia estar em pânico após a morte da Grace. Na verdade ele parecia muito tranquilo, calmo e em controle da situação. Ele até chegou a questionar onde estava a evidência de pânico que a defesa estava falando. E o promotor disse também que tinha várias ações que mostravam que ele não estava desesperado, que ele não estava em pânico. Ele tirou fotos do corpo dela, ele assistiu o filme pornô, ele foi até em outro encontro do Tinder enquanto o corpo dela ainda estava no quarto. E segundo ele, também as pesquisas do Google mostravam claramente que ele estava tentando ver formas de esconder o corpo dela, de se livrar do corpo dela, e não tinha razão nenhuma para ele fazer esse tipo de pesquisa se a Grace estivesse viva, ao menos que ele tivesse com intenção de matar a Grace. E ele até admitiu que a
morte acidental poderia ser plausível, mas as ações que o Jesse fez após a morte mostram que foram ações calculadas, frias e que não foi de pânico, não foi desespero. Eles também trouxeram um especialista que disse que é bem raro morrer dessa forma num sexo consensual. Por fim, eles leram o depoimento de 3 mulheres que se envolveram com o Jesse e também conheceram ele através do Tinder. A primeira disse que ela chegou a falar por mensagem pro Jesse que ela gostava de sexo violento com estrangulamento e depois eles marcaram de se encontrar algum dia e ela foi pro apartamento dele. Ela disse que os dois transaram e teve estrangulamento, mas que foi algo consensual, que ela queria, que era uma preferência dela e que ele aplicou a pressão correta no pescoço dela. Outra jovem disse que ela trocou fotos íntimas com o Jesse e eles também falaram sobre sexo por mensagem. E ele falou sobre os interesses sexuais que ele tinha, que era pés, estrangulamento e dominação. Ela disse que se sentiu um pouco desconfortável com a conversa e com as coisas que ele queria que ela fizesse, então ela não chegou a conhecer ele, mas que ele continuou mandando mensagem pra ela pra tentar marcar um encontro até mais ou menos dia 3 ou 4 de dezembro, ou seja, alguns dias depois da morte da Gracie. E a última mulher que deu depoimento, ela disse que foi pro apartamento do Jesse também, e eles conversaram por horas, mais ou menos umas 3 horas, ele perguntou bastante coisa sobre a vida dela, e ela conversou bastante com ele, e depois ela disse pra ele que ela não queria fazer sexo, mas ela acabou fazendo sexo oral. E durante o sexo oral parece que ele colocou todo o peso do corpo dele em cima dela, e ela não conseguia mais respirar. Ela disse que ela ficou tão desesperada, com tanto medo, que ela ficou chutando muito forte pra tentar sair dessa situação, e mesmo assim ele não saía, então ela tentou fingir desmaio com a esperança de que ele percebesse que tivesse alguma coisa errada com ela, e mesmo assim ele demorou um tempo pra sair de cima dela, e aí depois que ele saiu de cima dela, ele perguntou com um tom meio de acusação se ela achava que ele tinha feito isso de propósito, e ela falou que ela tava em choque, com muito medo dele, e mais tarde ele foi no banheiro e quando ele voltou ele falou que ele tava com dor e que ele tinha câncer. O advogado de defesa perguntou pra ela por que ela trocou mais de 700 mensagens com o acusado depois do ocorrido. Ela disse que sentia que o Jesse sabia muito sobre a vida dela e ela estava preocupada sobre o que ele poderia fazer caso ela deixasse de responder. O advogado também sugeriu se ela não estava exagerando a história depois que ela ficou sabendo que o acusado tinha alguma coisa a ver com a morte da Gracie. Ela disse que o advogado não podia minimizar a experiência dela e ela insistiu que ela estava falando a verdade. Ela também disse que estava envergonhada pelo que tinha acontecido e por ter se colocado nessa posição perigosa no apartamento de um cara. Tiveram outras pessoas que falaram no julgamento também, mas ficaria muito grande para colocar nesse vídeo, então eu coloquei o que eu achei mais importante, mais relevante para vocês entenderem a história. E basicamente o resumo é esse: a defesa falava que era uma morte acidental e a promotoria falava que era assassinato. Os pais da Gracie foram para Nova Zelândia para acompanhar o julgamento e eles compareceram no tribunal todos os dias. No dia 22 de novembro de 2019, depois de 5 horas de deliberações, o júri chegou ao veredito e considerou Jesse Campbell culpado pelo assassinato da Gracie Millane. Depois do veredito, o pai da Gracie Millane deu uma entrevista ao lado da esposa e disse: "Isso não vai reduzir a dor e o sofrimento que tivemos que suportar no ano passado. A Gracie foi tomada da maneira mais brutal um ano atrás e nossas vidas foram destruídas. Gracie foi o nosso raio de luz e vamos sentir a sua falta para sempre." Os dois estavam muito abalados, claro, é bem triste de ver a entrevista deles, dói o coração, corta o coração. Eu fiquei muito mexida porque, primeiro, não é fácil perder um familiar, muito menos um filho, e ainda no exterior. Eles tiveram que ficar 3 semanas em outro país, escutando detalhes sobre a vida privada da filha deles, escutando a defesa tentando colocar a culpa nela e escutando detalhes do assassinato também. Quando acabou o julgamento, os pais da Gracie Millane voltaram para a Inglaterra e o pai dela descobriu que ele estava com câncer. E infelizmente ele faleceu em novembro de 2019. No dia 12 de fevereiro de 2020, o Jesse Campbell foi condenado à prisão perpétua com um período sem liberdade condicional de 17 anos. No dia da sentença, os familiares da Gracie não estavam pessoalmente na Nova Zelândia, mas eles entraram por videochamada. Eles puderam falar como o crime afetou a vida deles e eles também puderam se dirigir diretamente ao Jesse Campbell. A mãe da Gracie disse o seguinte: "A Gracie era realmente muito linda, com um sorriso que iluminava qualquer lugar. Confiante, gentil e inteligente, com o desejo de viajar, conhecer
novas pessoas e ver o mundo. Eu estou com o coração partido por você ter tirado o futuro da minha filha e me roubado tantas outras memórias que iríamos criar. Eu recebi uma chamada do meu marido David confirmando a pior notícia possível, a notícia que mudou a minha vida para sempre. Só fazia uma semana que eu tinha me operado quando esse pesadelo começou. Sim, eu tinha sido diagnosticada com câncer. Grace foi meu apoio durante o meu tratamento. Por dias eu fiquei sem saber onde ela estava e eu fiquei em choque. Os dias foram passando e eu sabia no meu coração que ela já estava morta. Diariamente eu me atormento com o que você fez com a minha Grace, o terror e a dor que ela deve ter passado nas suas mãos. Como mãe, eu teria feito qualquer coisa para trocar de lugar com ela. Me sinto culpada por saber que não pude ajudá-la, que deveria estar lá. Ela morreu apavorada e sozinha em um quarto com você. Em fevereiro passado eu fiquei muito mal e eu queria tirar minha própria vida. A dor física e emocional era demais para aguentar. Mas como eu poderia adicionar mais dor na minha família que já estava sofrendo? Como eu posso acordar e continuar com meu dia sabendo que eu não vou falar com ela? Nenhuma sentença de prisão perpétua que você receber hoje pode se comparar com a sentença de viver sem minha Grace. Mas eu vou fazer o meu melhor para garantir que nenhuma outra família precise passar pelo que a gente passou. Você abriu um buraco em meu coração, um que nunca será reparado. Você entrou nas nossas vidas e destruiu a Grace na busca da sua própria gratificação sexual. Agora minha família nunca será mais a mesma. Eu vou sentir falta da minha querida Grace até meu último suspiro. Enquanto a mãe da Grace falava, o Jesse não olhou em nenhum momento na tela, ele só ficava segurando a cabeça com as mãos. O Declan, um dos irmãos da Grace, também fez uma declaração. Essa pessoa não só tirou a vida da Grace, mas ele tirou uma parte da minha vida também. Eu não me sinto completo desde a morte da minha irmã. É difícil levar a vida normal após a destruição da minha família. Eu simplesmente vou sentir falta da minha irmã pelo resto da minha vida e essa dor nunca irá embora. A Grace tinha um futuro extremamente brilhante pela frente, e eu sinto falta dela todos os dias. Durante a sentença, o juiz Simon Moore enfatizou que Jesse estava em uma posição de domínio físico total. Ele disse que o crime foi a sangue frio, insensível e depravado. Ele também disse que pela idade, estatura e por estar viajando num país estrangeiro, fizeram a Grace estar numa posição vulnerável e o Jesse aproveitou disso. E por fim ele disse que as ações do Jesse revelaram um completo desrespeito pela vítima. Após a sentença, o detetive responsável pelo caso também resolveu falar algumas palavras e a opinião sobre a defesa usada pelos advogados do Jesse. A tentativa de defesa do sexo violento revitimiza repetidamente a vítima e a família da vítima. Foi cruel e injusto que a história sexual e a vida privada de Grace fossem expostas no tribunal. Estrangular alguém por 5 a 10 minutos até que morra não é sexo violento. No dia 6 de agosto de 2020, o Jesse recorreu à condenação e à sentença que recebeu pelo assassinato de Grace. E além do caso da Grace, ele estava enfrentando mais 2 julgamentos. O primeiro julgamento aconteceu no dia 19 de outubro de 2020. O Jesse estava sendo acusado por 8 crimes relacionados a abuso físico, emocional, financeiro e sexual contra a ex-namorada. Diferente do caso da Grace, esse julgamento não tinha um júri, só um juiz. No dia 23 de outubro de 2020, ele foi considerado culpado em todas as 8 acusações. Ainda em novembro de 2020, ele recebeu a sentença de 7 anos e meio por esses crimes, e assim como ele fez com o julgamento da Grace, ele também recorreu à condenação e à sentença nesse caso. O segundo julgamento foi no dia 2 de novembro de 2020, também não tinha júri, só tinha um juiz, e ele estava sendo acusado por estuprar uma mulher que ele conheceu no Tinder. No dia 6 de novembro ele foi declarado culpado de estupro e no dia 27 de novembro ele recebeu a sentença de 3 anos e meio. E ele também recorreu à condenação e à sentença nesse caso. No dia 18 de novembro de 2020, o Tribunal de Apelação rejeitou a sua tentativa de anular a condenação e sentença pelo assassinato de Grace Millane e ele afirmou que iria recorrer a essa decisão ao Supremo Tribunal Federal. Ele realmente fez isso, mas o Supremo Tribunal também negou a tentativa de anular a condenação e sentença, e além disso, finalmente acabou a ordem do juiz que garantia a supressão do nome de Jesse. Afinal, ele já tinha sido julgado e condenado em todos os casos. Então, finalmente, os meios de comunicação puderam citar o nome dele. E como eu falei, a supressão do nome dele foi concedido para garantir que ele tivesse um julgamento justo, até porque ele estava enfrentando mais outras 2 acusações. Muita gente ficou revoltada que a mídia não podia citar o nome do Jesse, mas a família resolveu ver isso como um lado positivo. Em um comunicado, a família da Grace disse que a supressão do nome de Jesse Campson permitiu que as pessoas se lembrassem da Grace, uma garota jovem, cheia de energia, que partiu para ver o mundo em vez de lembrar do homem que tirou a sua vida. Usar o nome dele mostra que a gente se importa com ele e dá para ele a atenção que ele procura. Então, em vez disso, a gente escolheu falar o nome da Grace. Em outra entrevista, o pai disse também que esperava que a morte da filha não impedisse ninguém de se aventurar pelo mundo e que todos nós saímos do ninho e ele esperava que a morte dela não
não impedisse nenhum homem, nenhuma mulher de realizar os próprios sonhos. E após a morte da Grace, a família tem se envolvido na causa de violência contra a mulher. Eles arrecadaram dinheiro para instituições tanto na Nova Zelândia quanto na Inglaterra e também criaram o Love Grace para doar bolsas com itens básicos para mulheres em necessidade vítimas de violência doméstica. E como eu falei, a morte da Grace trouxe questionamentos na internet e também na mídia sobre o uso do sexo violento como defesa em julgamentos. Já existia fazia bastante tempo uma campanha de ativistas que era "A gente não pode consentir isso", e juntamente com a revista Graça, esse grupo ativista fez uma petição que foi assinada por mais de 60 mil pessoas para banir o sexo violento como defesa em julgamento. Em 2020, o ministro da Justiça do Reino Unido disse que o governo proibiria o uso da defesa sexo violento na nova legislação de abuso doméstico. E em 2021, a revista Graça publicou que a petição tinha funcionado e tinha virado lei finalmente. Essa defesa já não poderia mais ser usada. A família comentou sobre esse assunto num documentário publicado recentemente. "Estamos muito satisfeitos que o governo esteja impedindo o uso do sexo violento como defesa. Precisa ser chamado do que realmente é, e isso é assassinato. Parecia que a Grace estava sendo julgada e nem podia se defender. Esperamos que nenhuma outra família tenha que passar por isso e que os homens parem de usar essa defesa como desculpa para matar mulheres, sabendo que podem receber uma sentença menor." E agora, como é de praxe aqui no canal, eu vou comentar sobre o caso. Uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no canal e nas nossas redes sociais também é que as mulheres não estão seguras em nenhum lugar do mundo, nem mesmo nos lugares mais seguros. Já contamos aqui no canal casos na Itália, na Espanha, na Austrália, nos Estados Unidos, agora na Nova Zelândia. A gente também falou de casos que aconteceram no Peru, na Costa Rica, no Brasil, ou seja, não tem um país específico. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que a violência contra a mulher é totalmente normalizada e muitas vezes justificada. Por mais absurdo que pareça, as pessoas culpam a vítima pela própria morte. Toda vez que acontece um crime contra a mulher, a gente já sabe o que vai acontecer. Vão julgar a vítima, o passado dela, a família, tudo. Nos noticiários e nos comentários da internet dá pra ver que as pessoas julgaram a Grace por estar viajando sozinha, por ter conhecido um cara do Tinder, por estar usando o Tinder. Julgaram a Grace por ter bebido no primeiro encontro, por ter uma vida sexualmente ativa. Julgaram a Grace por absolutamente tudo. E não é só a sociedade que faz isso. Vocês podem ver que é praxe nos julgamentos que a defesa use a vida e a intimidade da vítima para tentar justificar o crime. E como os amigos e familiares da Grace disseram, muitas vezes parece que é a vítima que está sendo julgada, não o acusado. É muito doloroso para a família. Você já tá lidando com o luto, com a perda do seu familiar e ainda tem que lidar com comentários das pessoas falando sem senso nenhum, sem sensibilidade nenhuma, sem empatia nenhuma sobre a vida e as intimidades do seu familiar. Mas vocês podem ver que quase ninguém fala sobre o histórico de violência contra a mulher do acusado, não falam se ele tava bebendo muito, se ele tava usando Tinder, se ele saía com várias mulheres. As pessoas não estão nem aí pra isso. A ênfase que as pessoas dão normalmente é que, de certa forma, essa mulher mereceu porque ela se colocou em risco. Mas esse argumento cai por terra completamente quando a gente vê casos como o da Gabby Petito, que a gente também já cobriu aqui no canal. Ela tava viajando com o noivo, ela não tava bebendo, ela conheceu o cara de forma convencional na escola. Ela conhecia a família do cara, ela morava com o cara. Então vocês podem ver que o problema não é você conhecer o cara pelo aplicativo, não é viajar sozinha. A gente tá em perigo literalmente em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. Basta dar uma olhada nos noticiários e ver os números que as mulheres normalmente são mortas pelos seus parceiros próximos. Aliás, o próprio detetive responsável pelo caso falou que o problema não era conhecer a pessoa pelo aplicativo, pela internet. Ele disse que a tendência era as pessoas se conhecerem dessa forma. É óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que tomar o máximo de cuidado que a gente possa, mas mesmo assim não é garantia que nada aconteça. O que aconteceu com a Grace poderia ter acontecido com qualquer uma de nós, infelizmente, e eu acho que é por isso que a história dela mexe tanto com a gente. Apesar dela ser bem mais jovem do que eu vejo muito de mim na Grace, vejo também muito das minhas amigas na Grace, essa vontade de conhecer o mundo, essa vontade de explorar, essa facilidade de fazer amigos, essa proximidade com a família. São jovens que batalham muito, estudam muito e só querem conhecer o mundo, mas elas não estão seguras. Quando eu vi as palavras da mãe dela, vi o sofrimento do irmão, do pai, eu fiquei de coração partido. Ela era muito jovem, ela tinha só 21 anos, ela tinha acabado de se formar e tinha a vida toda pela frente. E é muito triste que tenha acontecido isso com ela e que ela tenha partido. Eu não conhecia a Grace, mas eu me senti bem próxima dela, fazendo o caso dela, e eu nunca vou esquecer o nome dela, espero que vocês também não esqueçam.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushBR. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.